Bom, pessoal, cá estamos, nosso canal Brasil Notícias, chegando, trazendo mais informações para vocês e você já sabe, né? O assunto aqui é Lulita e não são bons os negócios, não. Bom, para começarmos, vamos ao resumo básico aqui. Para o governo Lula justificar uma inflação boa, por incrível que pareça, eles usaram dados da gestão Bolsonaro. Ou não sei se se atrapalharam, não sei como é que foi, mas usaram dados do governo Bolsonaro para dizer que a inflação está baixa. E é porque o governo Bolsonaro foi ruim, né? Imagine se fosse bom. Bom, a importância de Flávio Dino na gestão Lula, né? Parece que Dino tem dado a mão, vamos dizer assim, ao governo Lula. A gente vai entender isso aqui, não só no caso das emendas, outras, inclusive ações inéditas, Dino tem feito para beneficiar o governo Lula. Bom, também vamos falar aqui, lembram do Janja Palusa? Pois é, gente, parece que Lula fez um decreto que acabou beneficiando aí uma ONG ligada à Janja e está envolvido no Janja Palusa. Bom, enfim, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, lembre que na descrição tem a nossa chave Pix, seja um patrocinador do nosso canal e ajude o nosso trabalho. Bom, primeira matéria do nosso, lembrando que nós temos live de segunda a sexta, a partir das 9h30, exceto às terças-feiras, né? Bom, gente, aqui ó, Dino vira peça-chave para o governo em menos de um ano no STF. Em pouco mais de 10 meses no Supremo Tribunal Federal STF, Flávio Dino hoje é visto em Brasília como o ministro que mais ajudou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corte. O principal motivo foi o conjunto de decisões que travou desde o meio do ano o pagamento de emendas parlamentares, verbas que deputados e senadores têm direito de direcionar no orçamento da União e que os últimos anos passaram a ser manejadas pelo Legislativo de forma praticamente independente do Executivo. Além disso, Dino também tornou-se peça-chave para socorrer o governo Lula no momento em que incêndios se alastravam pelo país. Em setembro, num tipo de decisão inédita por parte do STF, ele autorizou Lula a abrir crédito extraordinário para fazer frente à grave pandemia de incêndios e secas na Amazônia e Pantanal. Além de direcionar mais recursos do que havia disponível no caixa do governo, a decisão permitiu que o gasto fosse feito fora do limite do arcabouço fiscal que é possível em casos de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Nesses dois casos, Dino transformou as ações apresentadas por partidos de esquerda que apoiam a gestão petista em processos estruturais. Trata-se de um modelo atualmente usado de forma recorrente no STF, no qual uma política pública pode ser controlada pela Corte para atingir determinado objetivo, que realize um princípio ou direito constitucional. Assim, autores ou partes do caso podem fazer sucessivos pedidos ao ministro para solucionar um problema complexo. Dino chegou ao STF após se notabilizar como um dos principais ministros de Lula. Como titular no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele se destacou pela defesa no Congresso dos decretos que dificultaram o acesso às armas e da pressão pela aprovação de uma regulamentação mais rigorosa das redes sociais. Em algumas decisões, Dino passou recados para o Congresso, onde o governo enfrenta crescentes dificuldades para aprovar sua agenda. No início de dezembro, no STF, quando impôs uma série de condições de transparência para destravar a liberação das emendas parlamentares, fez duras críticas ao Legislativo em razão das manobras criadas nos últimos anos para ocultar por meio do chamado orçamento secreto a autoria de emendas parlamentares e o destino dado aos recursos. É de clareza solar que jamais houve tamanho desarranjo institucional com tanto dinheiro público. Ele esqueceu da Lava Jato, né, das corrupções. Em tão poucos anos. Com efeito, somadas as emendas parlamentares entre 2019 e 2024, chegamos ao montante pago de 186,3 bilhões de reais, escreveu Dino. O trecho em caixa alta é da própria decisão. Certamente nenhuma despesa no Brasil teve similar trajetória em desfavor da responsabilidade fiscal.
Acredito até que a citada trajetória não encontra paralelo na história econômica internacional, complementou depois. No último dia 23, ao suspender 4,2 bilhões de reais em emendas indicadas por líderes no lugar das comissões, nova manobra capitaneada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, para ocultar os deputados que direcionaram os recursos para suas bases eleitorais. Ele mandou a Polícia Federal abrir inquérito para identificar os padrinhos das verbas. E aqui cabe ressalva, né? Um detalhe, na verdade. Esse sistema do Lira foi orientado pela parte jurídica do próprio governo Lula. Prestem atenção. Mas Dino só mandou a polícia atrás dos parlamentares. A orientação, a manobra criada veio do governo. E Lira aplicou, mas só os parlamentares estão sendo investigados. Aí eu pergunto, está ou não está trabalhando com o governo Flávio Dino? Pergunta. Neste domingo 29, após manifestações de Lira e da Câmara de que o governo avalizou a manobra, ele liberou parte das emendas, aquelas que antes da suspensão já haviam sido empenhadas, ou seja, reservadas pelo Executivo. Aí, gente. Tá aí a matéria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui. Dino rotula reclamações do Congresso de Democracia do PT. Olha, gente, presta atenção. Você está ouvindo isso de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um cara que deveria ter um vocabulário muito mais sério, muito mais, vamos dizer assim, controlado. Mas parece que os nossos ministros parece que fazem parte de uma roda, sabe lá Deus de quê, né? E é cada piadinha que eu vou dizer uma coisa para vocês. As sucessivas suspensões e liberações parciais das emendas ao longo do semestre revoltaram a cúpula do Congresso, que passou a ameaçar rejeitar o pacote fiscal da equipe econômica em momento de intensa desconfiança do mercado em relação ao compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas. Neste mês, em nome do governo, a Advocacia Geral da União, AGU, pediu a Dino a flexibilização das condições, mas ele negou. Ainda assim, o governo editou uma portaria para liberar mais emendas. Em evento em Brasília, Dino reclamou das queixas do Legislativo. Como é que um poder fica dando escândalo toda vez que o outro decide? Reagiu Dino. Já tinha visto democracia social, democracia liberal, mas democracia do PT nunca tinha visto. Quer dizer, um ministro do Supremo Tribunal com esse vocabulário e esse tipo de análise, gente, mostra o quão baixo anda a nossa corte, né, intelectualmente falando. No Congresso, a leitura do Centrão é de que Dino joga a favor do governo, interessado em retomar o controle da liberação das emendas, uma tradicional moeda para obter votos no Legislativo. Essa visão é reforçada pela sequência de decisões de Dino que, na prática, dosaram as liberações das emendas de forma semelhante ao que o Executivo fazia anos atrás para angariar apoio político no Legislativo. Consultado pela reportagem, o ministro não respondeu sobre essas críticas. Entre 11 e 20 de dezembro, o governo liberou 7,9 bilhões de reais em emendas para aprovar as propostas de contenção de gastos. Depois da aprovação, porém, quando o Congresso já estava em recesso, depois que aprovou, não importava mais, Dino paralisou o pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas de comissão e ainda mandou a Polícia Federal investigar a indicação dos recursos. O governo anunciou que não recorreria, o que aumentou mais a desconfiança de lideranças do Congresso. Quer dizer, o governo falou, faz por aqui. Os caras fizeram. Aí Dino suspendeu, o governo disse, eu não vou não. Perdeu, né? Perdeu. Enfim. Cadê? Olha só. Não recorreria, não. O que aumentou ainda mais a desconfiança de lideranças do Congresso de uma jogada conjunta com o ministro com o Executivo.
Lira, porém, lembrou ao ministro do STF que a Secretaria de Assuntos Jurídicos, SAJ, do governo Lula, deu aval a um ofício assinado por 17 líderes da Câmara que pedia a liberação dos 4,2 bilhões de reais em emenda, justamente, né? Mas Dino não cedeu, porque ele é o todo-poderoso. Manteve a suspensão e exigiu respostas de Lira, ou seja, um poder se impondo ao outro, quando a Constituição diz que cada um tem sua independência. Quer dizer, no texto, sim. Em resposta ao ministro, a advocacia da Câmara informou que as indicações foram feitas pelos líderes por orientação do próprio governo, a quem cabe decidir se executa ou não as emendas. Advogado Júlio Michele Pereira Queiroz e Silva disse ainda que pareceres e portarias da presidência e da Advocacia Geral da União que, no entendimento da Câmara, viabilizavam essa forma de indicação. Na decisão deste domingo, na decisão deste domingo sobre o tema, Dino manteve tom duro em relação ao Congresso. Não há amparo jurídico nem justificativa lógica para que um ato nobre fique escondido pela opacidade do que se convencionou chamar de orçamento secreto. Salvo a insuportável hipótese de perpetração de desvio de finalidade conducente à má utilização de recursos públicos, por exemplo, visando exclusivamente benefícios patrimoniais privados, escreveu Dino na decisão. A perspectiva é de que a quebra de braços entre Congresso e STF escala em 2025, com potencial de impactar na governabilidade de Lula. Tá aí a matéria, né? Vamos para a próxima, gente, agora? Agora nós vamos falar do errinho besta, né? Quer dizer, lembrando que essa matéria que eu acabei de ler tá na Gazeta do Povo, tá, gente? Agora nós vamos para essa outra aqui, é o título para vocês. Olha só. Líder do governo usa dados da gestão Bolsonaro sobre inflação. Pois é, os caras usaram dados do governo Bolsonaro, o malvadão da economia ruim, que quebrou o país, para dizer que o governo Lula, que é uma maravilha, é um céu, é um sonho, é o Caribe brasileiro, né? Para dizer que o governo Lula tava uma maravilha. É uma matéria, Revista Oeste. José Guimarães, PT, líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados, compartilhou de forma equivocada dados inflacionários do governo de Jair Bolsonaro. Na publicação deste domingo, 29, o deputado pretendia ilustrar um suposto cenário de inflação baixa no Brasil. Ih, menino, a postagem feita no Twitter /X comparava a inflação brasileira com a de outros países. Porém, o deputado utilizou dados de 2022, quando a inflação foi de 4,4%. Na época, Bolsonaro era o presidente da República. Atualmente, conforme o Banco Central, a inflação deve fechar o ano em 4,9%, 0,4 pontos percentuais acima do teto da meta de 4,5%. Ei, menina, que coisa. Pegou mal, né? Pegou mal. Eu vou passar. Tem um vídeo aqui pra vocês. Cadê aqui? Deixa eu botar aqui. Pera aí. Cadê Fagundo BS pra nós botar aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês aqui. Pera aí. Não, aqui não. Vamos ver se nós coloca aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos colocar no BS pra vocês aqui. Aqui. Vou colocar pra vocês aí o vídeo. Tem um vídeo aqui, né? Não vou colocar em tela inteira, mas vai colocar aqui pelo menos pra gente ter uma basezinha aqui, né? Deixa aí. Tá na tela pra vocês. Deixa eu voltar pra mim aqui. Voltei. Aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Cadê o negócio aqui? Pera aí, gente. O negócio não deu certo não aqui, Fagundes. Deixa eu ver aqui. A gente não tem áudio não ali. Não tem áudio não. Vamos tirar porque não tem áudio não. Não tem áudio. Não tem áudio. Não gostei não. Não tem áudio. Eu não gosto de ver figurinha. Bom. Vamos voltar aqui para a matéria, né? Infelizmente, não tem áudio, né? E é só
coisa rápida ali, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou colocar pra vocês aqui, agora dá pra colocar em tela inteira. Pera aí, deixa eu colocar em tela inteira agora. Pera aí, gente, vou colocar em tela inteira, que aí dá pra vocês verem aí agora. Deixa eu colocar aqui, ó, voltar agora. Pera aí, vou colocar em tela inteira, que como ficou pequenininha até, mas agora dá pra colocar a tela inteira. Apareceu ali o botãozinho, ó, aqui, ó, botãozinho aqui, né? Cadê? Não sei se ficou aí pra vocês em tela inteira, mas tá aí, ó. Aqui pra mim ficou, não sei se ficou pra vocês ali. Mas é esse negócio aí, esse trem aí, né? Não tá indo que nem eu queria não, gente, tá não. Mas enfim. Bom. Não ficou que nem eu queria não, gente. Não ficou, não deu certo. Não sei porquê. É porque eu acho que... Enfim. Tá aí, reproduzir novamente. Queria que ficasse em tela inteira, rapaz. Ah, agora foi, gente. Pera aí, agora vamos lá. Pera aí, agora vai dar certo, gente. Pera aí, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. É, que assim, a gente vai fazendo aqui desse jeito aqui. Só um segundinho aí, tem... Deixa eu colocar pra vocês aqui. Agora vai dar certo. Agora vai. Porque pra vocês verem, tem que... Tá aí, ó, na tela pra vocês de novo. Cadê o botão tela cheia? Vai lá, Fagundes, vai lá. Calma aí, o negócio tá até ficando lento aqui. Pera aí, gente, vou tentar colocar pra vocês. Nós queremos ver aqui. Vixe, até ficou lento o computador agora, gente, com esse negócio aqui. Mas calma aí, tenham paciência. Nós vamos botar aqui... Aqui. Aí, Fagundes, agora ficou. Não. Aqui. Agora sim. Agora, porque no pequeno não dava pra vocês verem, né? Não dava. A inflação de 4, abaixo do teto ainda, gente. Abaixo do teto, né? Quer dizer, o governo Lula ultrapassou o teto, né? Enfim, tá aí pra vocês verem. Quer dizer, colocaram os dados do governo Bolsonaro pra dizer que a economia do... E você vê, os dados ainda estão abaixo, né? No governo de 2000. E é engraçado que isso aqui, gente, é de quando? De 2022. Essa é a parte engraçada, né? Que é 2022. É 2022 o negócio aqui. Eu acho que é isso que chama bastante atenção. Depois que nós saímos de uma pandemia, depois que passou a questão da guerra da Ucrânia, né? E o Brasil não está passando por nada disso e a nossa inflação está lá na tampa, né? Como diz o ditado. Bom, deixa eu ver aqui. Cadê Fagundes? Para nós continuar. Se tem mais alguma coisa aqui. Né? Depois de perceber o erro, Guimarães removeu a publicação nesta segunda-feira 30. Bolsonaro, no entanto, fez uma captura e republicou nas suas redes sociais. O ex-presidente chamou o conteúdo de fake news. Bolsonaro critica inquérito das fake news. Mais uma mentira diária explícita e nada de inquérito das fake news. Busca e apreensões, prisões. 100 dias seguidos de comentários no Jornal Nacional. Escreveu Bolsonaro no Twitter. Enquanto isso acusa os outros há mais de 5 anos sem jamais mostrarem nada de concreto. Conforme o relatório Fox divulgado por agentes do mercado financeiro, a inflação de 2024 deverá fechar em 4,9%, ligeiramente acima do teto da meta. Para 2025, espera-se uma inflação de 4,84%, ainda acima do centro da meta, que pode ser alcançada em 2026, quando é esperado que a inflação se aproxime de 3,83%. Isso se a economia andasse como o pessoal queria que andasse, né? Enfim. Bom, tá aí, gente, a matéria e vamos para a última matéria, né? Vamos falar agora, né? Para vocês verem como as coisas começam a encaminhar em benefício dos amigos. E aí, uma matéria dessa, se fosse no governo Bolsonaro, é como o Bolsonaro falou agora há pouco, 100 dias de Jornal Nacional passando o negócio sem parar. Olha só.
Decreto de Lula beneficiou ONG ligada à Janja. Revista Oeste. Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que dobrou a taxa de administração para contratos com organismos internacionais de uma ONG que tem relação próxima com a primeira-dama. Janja da Silva foi beneficiada com a medida. A informação consta de reportagem publicada nesta segunda-feira 30 pelo portal UOL. O decreto aumentou a taxa de administração de 5% para até 10% e a entidade beneficiada com a mudança da regra com relação com Janja é a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, OEI. A OEI assinou um contrato em setembro para eventos do G20. Em novembro, durante a cúpula no Rio de Janeiro, a OEI executou o projeto que incluiu um festival de música apelidado de Janjapalooza. O evento, que gerou controvérsias devido à sua associação com Janja, foi oficialmente chamado de Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Além disso, a OEI organizou a cúpula social. O UOL apurou que a agência Terroir, que possui o Banco do Brasil entre seus clientes, foi contratada para o festival. Os detalhes financeiros completos do evento ainda não foram divulgados, mas o Ministério da Cultura informou que cada artista contratado recebeu R$30 mil, totalizando R$870 mil. Patrocínios de 15 milhões cada foram recebidos de Itaipu Nacional e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, TCU indicou possibilidades de sobrepreço, de custo. Desde o início do governo Lula, a OEI recebeu cerca de R$146 milhões, com R$53 milhões destinados a parcerias com o Ministério da Educação. O decreto de março ampliou os serviços permitidos para organizações internacionais, contrariando decisões anteriores do Tribunal de Contas da União, TCU. O TCU expressou preocupações sobre a superestimação de custos em contratos públicos para aumentar a remuneração das taxas de administração. Em abril, a primeira-dama Janja esteve em Madrid com Mariano Jabonir, secretário-geral da OEI, discutindo uma rede de inclusão e igualdade. Essa conversa é tão antiga. Bom, a relação de Janja com a ONG. Em novembro, Janja recebeu Leonardo Barchini, então diretor da OEI Brasil, para tratar de questões semelhantes. Criada em 1949, a OEI começou a atuar no Brasil em 2004, no primeiro governo de Lula, com foco no fortalecimento de políticas públicas de educação, ciência e cultura. Uma apuração do UOL via Lei de Acesso à Informação revelou um processo administrativo que envolve outro acordo entre o Ministério da Cultura e a OEI. O orçamento inicial era de R$3,1 milhão, com uma taxa de administração de 8%, R$248 mil. A OEI solicitou um aditivo de R$1,3 milhões, elevando a taxa para R$350 mil, ainda em trâmite no Ministério. O UOL procurou a Presidência da República, que encaminhou a demanda ao Ministério da Cultura, mas não obteve resposta. A OEI e Janja também não se pronunciaram. A pergunta não é com fulano, não é com ciclano, não é com Beltrano, não é com outra cula, não é com aquele menino, não sei com quem é. Se vira aí. Tá aí, gente. Esse é o governo Lula, né? Dados falsos para indicar uma inflação abaixo da real e ainda pega os dados de um governo que eles dizem que foi o governo malvadão, né? Nós tivemos aí, né, as diversas decisões que impactaram positivamente ao governo vindas por Dino, e também temos essa agora, né, envolvendo aí essa questão aí de Janja, né? A ONG foi muito bem representada, pode-se dizer aqui, né, pelo decreto do governo Lula. A gente viu isso, gente, lá atrás, decreto de Lula beneficiando o próprio filho, né, ou beneficiando... A gente, inclusive, viu dias atrás uma ação, né, também outro decreto beneficiando os irmãos Batista, naquela questão da Ambar Energia também, né? Pois é. Enquanto o Brasil vive uma crise, Lula acha brecha de aumentar a contribuição com os colegas, né?
Comentários, Rosas Petúnia, olha ela, querida, como é que você está? Espero que bem, né? Parece que o celular dela voltou a funcionar só as figurinhas, tá aqui o coração vermelho, ela comentou, né? STF, aceleração sobre Bolsonaro, Câmara culpa governo por emendas, defesa de Silveira ironiza Moraes, a matéria que a gente trouxe ontem aí, né? Valeu, Rosa, querida, muito obrigado. Rosas Petúnia, novamente, deixa eu ver, ela comentou aqui, coração vermelho de novo, coraçãozinho, né? STF, foi no mesmo vídeo que a gente acabou de ler, obrigado, Rosa. Carlos Pereira da Silva comentando aqui, esse vai acreditar no Lula, né? Arthur Lira convoca líderes da Câmara após Dino bloquear emendas. Pois é, ninguém mandou, acreditou porque quis, né? Coelhinho da Páscoa não existe, Papai Noel não existe, Lula bonzinho não existe, né? E Saci Pererê também não. Bom, gente, tá aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tivemos aí um intervalozinho aí por conta ali pra brigar ali pra resolver o negócio. Quase não foi, mas deu certo. Bom, fui! Daqui a pouco tem mais. E travou na hora de ir embora. Me pense num negócio pra dar problema. Com R mesmo aqui, né? Cadê, gente? Aqui o trem. Ô Fagundes, não ia nunca, né, Fagundes? Você tá no canto errado, meu filho. Pelo amor de Cristo, Fagundes. Aqui. Agora, gente, fui! Agora fui. Não fui, gente. Agora